Muito bem, pessoal. Vamos retornar do nosso pequeno e estratégico intervalo aí, né? Onde o Instagram nos derruba aí. E a gente retorna, né? Logo em seguida, para a gente continuar falando aí do amor de Jesus. Eu quero mandar um abraço aí para os irmãos de Moema, mandar um abraço para os irmãos do Engenho e também os irmãos de Bom Despacho, tá? Em especial o nosso pastor Elvio Gonçalves, que tem sempre orado por esse curso do IBAD, e eu vi aí hoje que ele postou muito alegre que os cultos vão retornar, né? Uma grande vitória que a igreja conquistou. Então Deus abençoe o nosso pastor Elvio Gonçalves e a todos os irmãos em especial aí, tá bom, pessoal? Todos, um grande abraço para todos vocês. E vamos retornando aqui à nossa aula. Nós estamos aí falando dos símbolos e tipologias da Bíblia Sagrada, né? E agora nós vamos falar dos nomes simbólicos da Bíblia. Nós falamos aí da Babilônia, agora vamos falar dos nomes simbólicos, alguns nomes que a Bíblia mostra. Então vamos lá. Alguns nomes são associados a características e comportamento da pessoa ou do lugar, tá? Então vamos ver, por exemplo, traição é sempre associado a Judas. Então toda vez que alguém fala assim, traidor, já lembro de Judas. Imediatamente lembro de Judas, tá? Então virou símbolo de Judas. Por exemplo, quando alguém fala assim, nossa, você está duvidando, seu Tomé? Então a palavra dúvida ficou associada a Tomé, porque Tomé teve uma atitude de dúvida e ficou associada a ele. Então essas associações não são bíblicas, nem simbólicas, nem se tratando da hermenêutica, tá? É apenas um popular, vamos dizer assim, um popular, tá? Então alguns nomes bíblicos você vai ver associado aí a pessoas, a lugar, tá? Por exemplo, você vai encontrar muito na Bíblia alguém quando referindo-se a alguém, por exemplo, quando eu estou bravo com alguém e quero repreender aquela pessoa, eu vou chamar ela de filho de Belial, filho das trevas. Esse é filho de Belial, ou seja, é filho das trevas, é filho de Deus pagão, né? Então nós vamos ver muito isso aí. Mas não é bíblico isso, tá, pessoal? É apenas uma associação, tá? É apenas uma associação de palavras. E a Bíblia não manda a gente associar os traidores a Judas, não, tá? Até porque Judas, na teologia sistemática, eu vou mostrar para vocês 7 passagens bíblicas que Jesus persuadiu Judas de não traí-lo, tá, pessoal? De não traí-lo. Eu vi um pastor pregando uma mensagem uma vez, ele até faleceu essa semana passada, pastor Elias Ferreira, faleceu semana passada em Sumaré, São Paulo, um grande amigo nosso, conhecido, nosso, e já vi ele pregar, gostava muito de ver ele pregar, e ele sempre falava, ele pregou uma mensagem, às vezes, as 2 faces de Judas, tá? Então Jesus tenta persuadir Judas, por 7 vezes a Bíblia mostra que Jesus tentou persuadir Judas a não trair, tá? E Judas acabou traindo porque quis. E quando ele tomou a atitude de trair, o diabo entrou nele, tá? Lá em Lucas 24 a Bíblia mostra isso. Ele fala assim, Jesus, por acaso sou eu que vou te trair? Aí Jesus fala com ele, tu o disseste, você está dizendo. Agora, se você está dizendo que é traidor, levanta e faz aquilo que te apraz. Aí a Bíblia diz que Judas levanta, e quando ele vai saindo pela porta, a Bíblia diz que imediatamente o diabo entra nele. Então a partir daquele momento ele estava endemoniado, tá? E não estava endemoniado na mesa com Jesus, não. A partir do momento que ele levanta e sai para trair Jesus, o diabo entra nele. Então, pessoal, Judas só tomou esse nome porque quis. Então as pessoas as traidoras levam esse nome de Judas, mas não é bíblico isso, tá, pessoal? Nomes simbólicos na Bíblia geralmente se dão por meio de características ou atribuições da pessoa, lugar ou objeto. Exemplo, Egito, país norte da África, está lá em Gênesis 41, 46. A Bíblia o cita como símbolo de idolatria e de um mundo ímpio, lá em Oséias 9:3. Então olha para você ver que interessante. Gênesis 41, 46, o Egito é um país do norte da África, que Abraão foi lá, o povo de Israel foi lá, Jacó, seus filhos foram para lá. Na época, nós vamos falar da hermenêutica, do Pentateuco, nós vamos falar do Egito. Vou mostrar para vocês como os pastores, como o povo de Israel desenvolveu, né, o pastorear ovelhas dentro do Egito, tá? Como foi os imperadores do Egito, quem foi o imperador na época de Moisés. Então nós vamos falar tudo isso no Pentateuco, tá? Que vai ser o nosso, daqui 2 livros, tá bom, pessoal? Eu acredito daqui 2 livros. Então,
em Gênesis 41 e 46 é um país. Já em Oséias 9:3 é um símbolo de idolatria e de mundo ímpio. Tá? A Bíblia também usa vários símbolos, como lâmpada, espelho, lavatório, pão, leite, carne, mel, fogo, martelo que esmiuça. Tá? Por que o martelo? Para simular a pancada que o martelo dá para esmiuçar. Onde o martelo bate, ele quebra. Então já tem hora que Deus vai dizer, eu vou quebrar você como se eu estivesse batendo um martelo, ó, vou quebrar no meio, vou trincar vocês, vou arrancar. Jesus usava muito esse termo Deus usava muito esse termo quando ele queria falar com o pessoal, com o povo de Israel, que ia tirar o coração de pedra deles e colocar um coração de carne. Eu vou esmiuçar, vou quebrar o coração de pedra de vocês e vou colocar um coração de carne. Tudo simbolismo do Egito, tá, pessoal? Tudo simbolismo bíblico aí, ligado ao Egito aí. Espada, semente, luz. Então tá aí no livro de vocês, na página 136, tem essas referências bíblicas aí. E também tem aí um quadrinho que eu gosto muito, na página 136, que é o nome e as classificações de diferentes textos bíblicos. Então vamos lá. Por exemplo, em Juízes 14:8, a Bíblia fala de abelha. O Israel encontrou uma abelha lá. Quer ver? Juízes 14:8. Vamos ver aqui o que está falando. Juízes capítulo 14, versículo 8. Vamos achar o 14 de Juízes. Cadê você, Juízes 14? Que é onde quando Sansão, né, vai ver a abelha. Olha lá. E depois de alguns dias voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, que ele havia matado, o próprio Sansão, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. Então o Sansão matou um tempo atrás um leão, rasgou ele no meio, largou a carcaça morta lá. E aí, quando ele voltou indo para o mesmo caminho, encontrou lá a mesma carcaça de leão, só que cheia de abelha e com mel. E aí a Bíblia diz que ele vai lá e toca na carcaça do leão para comer o mel. É aí que está o pecado de Sansão, tá, pessoal? Sansão não caiu porque Dalila cortou o seu cabelo, não, viu? A força de Sansão, o cabelo era simbólico, a força era o Espírito Santo. E a ordem para Sansão era, não, você é um narizeu, você não pode tocar em coisa imunda. Essas coisas imundas que a Bíblia fala lá é cadáveres, não pode comer carne cadáver, nada que é imundo. Você não pode tocar nada que é imundo. E o corpo de um animal morto é considerado imundo na tradição judaica, tá? E é imundo mesmo, né? Misericórdia. E aí Sansão toca no corpo do leão, tocou em coisa imunda, ele quebrou o contrato, ele quebrou a aliança, ali estava o cair. E aí depois ele pega uma queixada de jumento, um queixo de jumento morto e sai matando o filisteu. Então Sansão, irmão, já estava perdido, né? Já estava dando sinais de apostasia, e Deus teve que corrigi-lo de uma forma duríssima. Mas não é o caso aqui não. Vamos lá, a abelha, de Juízes 14:8, literalmente abelha. Já em Isaías 7:18, vai aparecer outra abelha lá. O que é essa abelha? Os reis da Síria. Olha que interessante, a Bíblia usando o simbolismo aí. Vai aparecer árvore, tá? Vai aparecer a arca. Em Gênesis 6:14 fala da arca de quem? De Noé. Mas lá no 1 de Pedro 3:20 vai aparecer outra arca, simbolizando Cristo, tá? Olha aí os bosques, tá? Vai aparecer em 1 Samuel 22:5, bosque de árvore, de fruta. Mas lá em Ezequiel 20, 46 e 47, o bosque aparece como governo idólatra. Então quando Deus trata disso, ele vai falar governo idólatra. E aí vai, pessoal, olha aí, cães, cadeia, cálice, tá? Olha o cálice de 1 Coríntios 11:25, o cálice de beber. Lá em Isaías 51:17, cálice da ira de Deus. Apocalipse, cálice da ira de Deus. Os cães, Lucas 16:21 é um cão, né? Naquele episódio do Lázaro, lá do rico, o cão. Agora, Isaías 56, 10 e 11 fala de cães como vigias, pastores negligentes, tá? Leopardo, Jeremias 13:23 é um leopardo literalmente, tá? Lá em outra passagem ele vai aparecer como, outras passagens como Daniel, ele vai aparecer como inimigo cruel e terrível, tá? Quando Daniel tem a visão de um leopardo atacando, né? É um inimigo cruel e terrível, não tem perdão, não tem misericórdia com ele. Então, pessoal, é bom a gente aprender isso e identificar, tá? Esse simbolismo. Por exemplo, prata na Bíblia. Prata simboliza redenção, tá? Eu falei para vocês me cobrar da coroa aqui, ninguém me cobrou ainda, né? Vocês não querem saber da coroa de Jesus, né? A coroa de espinho.
Por que colocaram a coroa de espinho? A coroa de espinho na cabeça de Jesus, pessoal, simboliza Jesus tomando o reino do diabo nas mãos. Jesus entrando no reinado do diabo e tomando para si. Quando você vê que a coroa de Jesus é feita de quê? De espinhos. Volta lá em Gênesis, a Bíblia diz que quando Adão peca, as plantas produzem cardos e espinhos. Espinho na Bíblia é símbolo de treva, de coisas do reino das trevas, vamos dizer assim, em resumo. Reino das trevas, tá? Pecado. O espinho na Bíblia, o símbolo dele simboliza o pecado, espinho, pecado, tá? E aí Jesus recebe a coroa de espinho, significando para os soldados, estava humilhando Jesus, mas no mundo espiritual, pessoal, Jesus estava recebendo a coroa, dizendo: Satanás, eu estou tomando o teu reino e vou levar comigo, vou dominar tudo agora. Aí ele chega na Bíblia, na cruz, e conclama, que eu falei agora há pouco, tetelestai, está consumado, feito com perfeição. Ele está dizendo para Deus: Deus, o que eu vim fazer eu fiz, tomei o reino na mão, o diabo não tem chave, não é dono de mais nada aqui, né? Eu domino. E a Bíblia diz lá em Colossenses, Efésios, vai dizer: tudo por ele, para ele, todos os poderes, potestades, foi dado na mão de Jesus. Ele tem o domínio de todas as coisas, porque ele suportou isso. Então, gente, olha como é que a Bíblia é cheia de simbolismo, e é gostoso estudar isso, tá? Prata na Bíblia, fogo, pombo, enfim, pessoal, tem muita coisa boa para você pesquisar aí, tá? E estudar esse simbolismo aí, que é gostoso, tá bom? Vamos falar de tipologia bíblica? Vamos falar de tipologia bíblica, tá? Tipologia bíblica, gente, é um tipo, é um estudo dos tipos, tipifica alguma coisa, é um tipo de alguma coisa. Aí você vai achar isso demais na Bíblia, tá? Então, por exemplo, o que é um tipo? Trata-se de uma relação pré-ordenada, tá? Aqui, vem uma pergunta aqui: se o espinho... Ah, eu sabia que ia sobrar para o Paulo. Eu sabia que ia sobrar para o Paulão. Já falei pensando assim, alguém vai levar em conta o espinho da carne de Paulo. Se o espinho é pecado, o espinho que Paulo tinha na carne era um pecado. No caso de Paulo, era uma enfermidade. O espinho, eu disse aqui, claro, não dá para me explicar totalmente aberto aqui, Amaral, mas o espinho na Bíblia, ele simboliza enfermidade, ele simboliza idolatria, ele simboliza o pecado, né? Não posso generalizar todo o pecado. Eu estou falando pecado porque quando o Adão e Eva desobedecem e contraem o pecado, do pecado vem muitas coisas. Assim como o Espírito tem o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, o pecado também tem seus frutos: idolatria, apostasia, enfermidade. Então, no caso de Paulo, era uma enfermidade, julga-se ser uma enfermidade, né? Não conseguimos afirmar isso de fato, mas no caso de Paulo não era pecado, não, tá? Julga-se, alguém diz que Paulo era manco, outro diz que era calvo, alguém perturbava ele. É um espinho na carne que Paulo tinha, né? Mas nesse caso em específico não era o pecado, tá? Porque o espinho na Bíblia pode simbolizar várias coisas: pecado, enfermidade, idolatria, tá? Mas eu sabia que alguém ia ficar nessa dúvida, e foi bom que você perguntou, Amaral. Deus abençoe, viu? Eu falei e ia explicar, mas acabou que o raciocínio aqui já pulou e não deu tempo. Mas parabéns pela pergunta aí, tá? E espero ter esclarecido que no caso de Paulo não era pecado, tá? Pode ser uma enfermidade, porque o espinho na carne simboliza tudo isso aí, ok? Combinado? Então, o tipo trata de uma relação pré-ordenada que certas pessoas, eventos, instituições têm com outras pessoas, né? Eventos, instituições correspondentes que ocorrem numa época posterior da história da salvação. Então, vamos estudar a tipologia. Bom, tipos são elementos reais que apontam uma realidade futura, chamada antítipo, tá? Ou antitipo. O antitipo sempre será superior ao tipo. Está confuso, professor, está confuso. Vamos lá que nós vamos chegar. Calma aí que nós vamos chegar lá. A tipologia baseia-se na suposição de que há um padrão na obra de Deus através da história da salvação. Deus prefigurou sua obra redentora no Antigo e no Novo Testamento. Agora vamos ver a diferença de tipo e de antitipo. Vamos ver a diferença disso. Vamos lá. A Epístola aos Hebreus nos mostra a revelação progressiva e o significado espiritual das instituições do Velho Testamento que apontavam para a nova aliança. Vamos explicar aqui que é a diferença dos dois. Por exemplo, o que é o tipo? O tipo, pessoal, é a realidade. Anote isso aí. Tipo é a realidade do Antigo Testamento. Então, por exemplo, a carta aos Hebreus mostra demais essa questão de tipo e antitipo, tá?
O tipo, realidade do Antigo Testamento, tabernáculo, sacrifício de cordeiro, festas, cerimônias, leis, tudo isso é um tipo, tá? É um tipo de cerimônia, é um tipo de lei, o Antigo Testamento é um tipo. Já o Novo Testamento é o cumprimento da realidade do Antigo, é chamado de antítipo, antitipo, né? Ou antítipo, essa é a palavra correta, antítipo, tá? Então o tipo é a realidade e o antítipo é o cumprimento da realidade. Tá entendendo isso aqui, pessoal? Então vou dar um exemplo para vocês aqui, claro, para vocês entenderem. Abraão, no episódio, de novo vou falar isso aqui, Abraão no episódio que Eliezer manda buscar uma esposa para Isaac. Abraão é o tipo, tá? É o tipo de um pai amoroso, um pai que conservador. Eliezer é o tipo de um funcionário, uma pessoa honesta, fiel. Isaac é o tipo de um filho obediente. Rebeca é o tipo de uma esposa perfeita, tá? Agora, o antítipo, o que essa história quer representar? O que essa história está apontando para nós? Abraão sendo representado, né, representando o papel de Deus ali. Eliezer, o Espírito Santo. Isaac, Cristo. Rebeca, a igreja. O deserto, as nuvens, onde eles se encontraram. A Bíblia diz que Isaac está no campo, não aguentou, ouviu a notícia, não esperou a menina subir para o campo, foi direto ao deserto, simboliza a nuvem, tá? Os camelos que Eliezer levou, tem o seu simbolismo também, simboliza os dons espirituais. Os ornamentos, os presentes que o camelo levou, são os frutos do Espírito. Você pode contar lá no episódio, todos os frutos do Espírito estão lá contados com os objetos lá. Então isso é um antitipo. Aquele episódio aponta para o futuro, tá? Outro exemplo, Abraão sacrificando Isaac no monte. Pai, está aqui o fogo, o telo, mas cadê o cordeiro? E ele sobra dizendo, o cordeiro para si Deus proverá. Então ele está numa realidade apontando para um futuro, tá, pessoal? Então o Antigo Testamento é um tipo e o Novo é o cumprimento da realidade, tá? O tipo é a realidade do Antigo Testamento e o antítipo é o cumprimento dessa realidade. Ficou claro isso aqui, pessoal? Ficou alguma dúvida para vocês verem? Entendeu isso aqui? O tipo é a realidade do antigo e o antítipo é o cumprimento da realidade. Ok? Até aí entendido? Então vamos mais. Vamos ver os cuidados necessários então que eu tenho que ter para o uso dos tipos da Bíblia. Primeira regrinha. O antítipo é mais forte, superior que o tipo. Tá? Primeira regra. O antítipo é mais forte. Então, se o antítipo é mais forte que o tipo, que ele é superior, isso quer dizer que quando você olhar o texto, você vai conseguir, hermenêutica, exegese, você vai conseguir ligar logo em um texto futuro. Tá? Em um texto futuro. Por exemplo, quando você lê Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim para pregoar o Evangelho aos cativos, libertar o cativo do cativeiro. Aponta para quem? Aponta para quem isso? Para o próprio Jesus. Tá? Para o próprio Jesus, que ele citou isso lá dentro da sinagoga. Hoje essa palavra se cumpriu em mim. Então, pessoal, por ser mais forte, o antítipo ser mais forte que o tipo, sempre você vai achar essa representação. Quando você vê a arca de Noé, vou dar uma palavrinha sobre a arca de Noé. A arca de Noé, você não vai estudar só o comprimento dela, você vai ter a visão de quê? Do antítipo. Ela é uma realidade, há um dilúvio acontecendo, mas é um simbolismo, ele aponta para um futuro. A arca, a porta fechada, por exemplo, a arca foi betumada, passou-se betume, um líquido que era usado para impermeabilizar a madeira, foi passado dentro da arca e por fora da arca, para que a água não entrasse na arca. E a Bíblia diz que Deus fechou a porta e Noé ficou com sua família e ninguém mais pôde entrar. O que simboliza aquele betume? Simboliza a graça de Deus. A graça que nos faz produzir vida, manter vida por dentro, e a graça que vem por fora nos abraçando, não permitindo que o pecado nos domine mais. Então, pessoal, está vendo como é que o simbolismo, o tipo, está apontando para a realidade futura? Lá na Bíblia, Enoque, por exemplo,
Enoque é um tipo, é uma realidade, é um homem. A Bíblia diz que Enoque, o seu filho Enos, a partir de Enos, passou-se a invocar o Senhor. Invocar é uma coisa, andar com Deus é outra. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, e a terra não podendo mais conter Enoque, Deus o transladou para si. Enoque é uma realidade, é um tipo. Agora, o translado de Enoque é um antítipo do cristão, da igreja. Elias e Eliseu andando junto no caminho, Elias e Eliseu andando os dois juntos no caminho, conversando acerca do reino dos céus, das coisas de Deus. A Bíblia diz que os dois sabiam que Elias ia ser arrebatado, os dois sabiam disso, mas quando e como eles não sabiam. Os dois andando junto no campo, de repente vem um redemoinho, uma carruagem de fogo que separa os dois, e Elias é arrebatado num redemoinho de fogo para o céu, e Eliseu ficou aqui. Apontando, é o tipo, uma realidade apontando para o futuro. Dois no campo, Jesus usou esse exemplo, dizendo: dois no campo, um será chamado, o outro não. Dois numa cama, um será levado, o outro não. Numa noite, um será levado, o outro não. Então, pessoal, apontando para o arrebatamento da igreja. Está vendo como é que o antítipo é mais forte do que o tipo? Quando você olha esse texto, você consegue localizar logo o apontamento futurístico desse texto. Então é fantástico estudar isso aqui, pessoal. Espero que vocês estejam entendendo isso aqui, porque quando vocês entendem isso aqui, vocês vão olhar o texto e já vai achar fácil essa interpretação. Bom, segunda regrinha, o tipo é sempre algo terrestre. Então ficou fácil. Enquanto que seu antítipo pode ser terrestre ou celeste. Viu, pastor Pedro? Ou celeste. Tá? Então olha que coisa interessante. O tipo é sempre terrestre. São coisas terrenas que vão apontar coisas celestiais. O tabernáculo de Moisés, pessoal, é o maior tipo, tá? E Hebreus mostra isso, realidade purinha, Melquisedeque, tá? Então, todo aquele aparato do tabernáculo, aquela coisa toda que o tabernáculo mostra, os utensílios, todo o trajeto do tabernáculo, pessoal, aponta para um futuro, tá? Para o futuro. E aí Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 6 ao capítulo 9, vai nos destroçar isso aí, vai abrir esse livro para nós aí, e nós vamos interpretar isso de forma usando o antítipo, tá? Terceiro, o tipo é profético, pois sempre anuncia algo futuro. Além de ser terrestre, ele é profético, tá? Ele não é o cumprimento, ele é profético. Então o ato de Abraão sacrificar o filho é profético, a arca é profética, Enoque é profético. Todo aquele episódio é profético, apontando para o futuro. Mateus 24 é profético, pessoal. Mateus 24 é profético, tá? É um tipo de situação, né? Ali nós falamos na aula passada aí, das três formas que aparece ali, tá? Literal, comum e futura, e profética. Então o próprio texto diz aí, Romanos 5,14. Quer ver? Deixa eu ler para vocês aqui. Romanos 5,14, para finalizar essa nossa fala aqui, para não haver dúvida. Romanos 5,14. Deixa eu localizar aqui. Romanos 5,14. Deixa eu achar você aqui, Romanos. Deixa eu pôr o óculos aqui, pessoal, não estou enxergando nada. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então Adão é o símbolo de Cristo. Só que Adão é realidade, ele é tipo. Ele é realidade, ele é imperfeito. Ele se tornou símbolo daquele que há de vir, o segundo Adão, que é Cristo, perfeito. Tá? No primeiro, ele foi imperfeito e o pecado reinou. E junto com o pecado reinando nele, nós, os demais, recebemos de herança o pecado. Já no novo Adão, que é o antitipo, que é o futuro, a perfeição que é Cristo, o pecado não domina mais. Então olha que interessante esse texto de Romanos, capítulo 9, capítulo 5, verso 14. Romanos, capítulo 5 ao capítulo 9, Paulo vai mostrar esse antítipo, né? Essa realidade para nós aí. Então, pessoal, é interessantíssimo estudar isso aqui. É gostoso descobrir isso na Bíblia, porque, como diz o pastor Pedro agora mais cedo ali, dá a mensagem, e boa mensagem, tá? Vamos lá, os tipos se assemelham aos símbolos e podem até ser considerados uma espécie particular de símbolo. Bom, há duas diferenças, tá, entre tipo e símbolo. Os símbolos representam algo sem a necessidade de serem semelhantes ao aspecto.
tá? Por exemplo, que eu falei da abelha. A abelha é um bichinho pequenininho. Lá em Isaías fala da abelha como os reis da Síria. Não significa que os reis da Síria tem que ter cara de abelha, asa de abelha, parecer com abelha ou ter um nome, alguma coisa de abelha no nome. Não, é um símbolo, tá? Ele pode representar sem ter necessidade de características semelhantes, tá? Isso é simbolismo, tá, pessoal? Isso é simbolismo. Por exemplo, o dragão do Apocalipse perseguindo a mulher grávida. Aquele dragão ali fala do diabo perseguindo Israel. A mulher grávida ali é Israel, que está prestes a dar à luz a um filho, né? Esse dar à luz a um filho ali fala que Israel está prestes a gerar alguma coisa. Isso vai acontecer no milênio. Aquele dragão perseguindo a mulher grávida está falando de quê? Da perseguição do diabo no vale de Jezreel, no Armagedon, sobre Israel. As nações perseguindo Israel e Deus vai interferir nisso para eles. Israel vai vencer, vai dar à luz a um novo tempo, a um avivamento, a um novo tempo, e vai participar do milênio. Então é isso que a Bíblia está dizendo, pessoal, tá? De simbolismo. Bom, já os tipos se assemelham com uma ou mais formas às coisas que prefiguram, tá? Ou seja, o tipo pode aparecer. Por exemplo, tem um imperador, me fugiu o nome dele aqui, na época dos Macabeus, me fugiu o nome dele aqui. Ele foi que queimou, ele é grego, ele queimou, ele sacrificou o porco em cima do altar dentro do templo, tá? Me fugiu o nome dele aqui, pessoal, não me fugiu aqui. Ele sacrificou um porco no altar dentro do templo. Ele foi tão cruel com Israel, ele foi tão cruel que ele simboliza o anticristo. Nesse caso, ele é um tipo do anticristo. Por quê? Porque tudo que ele fez é semelhante ao que o anticristo vai fazer. Ou seja, a semelhança desse personagem, lá na época dos Macabeus, nós chamamos do tempo antibíblico, interbíblico, a semelhança dele com o anticristo é real. Tá? Se você estudar o anticristo e essa história aí, você vai ver, nós vamos falar dele, depois eu lembro o nome dele aqui e falo para vocês. Nós vamos ver que é igualzinho, até parece, é ele de novo, é ele que nasceu de novo. Então, porque a característica é semelhante, tá? Isso é um tipo, tá, pessoal? Então vamos lá. Tipologia é diferente de alegorismo, tá? Tipologia é diferente. A alegoria é uma coisa, é quando eu não consigo interpretar um texto literal e aí invento dizendo que é uma fábula, é uma historinha, uma história com E, sem o H, é uma história, tá? É uma fábula, e a Bíblia não é fábula, tá? Então, tipologia não é alegorismo, não é fábula, é de fato algo que aponta para o futuro. Tipologia busca de vínculos entre os eventos históricos, tá, pessoal? Então é interessante a gente estudar isso aí. Não há muitos tipos na Bíblia, como alguns podem imaginar, tá? Não há muitos tipos, mas 3 características, por isso que é importante você identificar o que é tipologia e o que é simbolismo, porque eu acabei de falar da mulher, do dragão e da mulher, que é um símbolo, e se eu não me engano é Epifânio Antipas, alguma coisa assim, um negócio assim, que é o imperador da Grécia lá que humilhou Israel, que é o tipo do anticristo. Tá vendo a diferença aí, né? Então vamos lá, 3 características fundamentais dos tipos. Primeiro, deve haver um ponto evidente de semelhança, tá? E analogia entre o tipo e o seu antitipo, tá? Então no caso de Abraão, há toda a semelhança pela postura, pelo falar, pelo respeito que as pessoas têm a ele, é um tipo do próprio Deus, tá, pessoal? Então sempre no tipo vai haver uma característica semelhante. Se você vai bater o olho, você vai achar. Essa é a realidade. Você vai bater o olho, você vai ver. Se você é um estudioso da Bíblia, logo você vai identificar. Segundo, deve haver evidência de que a coisa tipificada representa o tipo que Deus indicou. Complicado isso aqui, né? Deve haver evidência de que a coisa tipificada, no caso aqui, o tabernáculo, representa o tipo que Deus indicou. Por exemplo, a Bíblia diz que o tabernáculo é um modelo de Deus. Gente, se você pegar o tabernáculo de Moisés e for para o Apocalipse, agora eu vou falar de milênio, agora eu vou falar de céu, tá? De escatologia, e comparar o tabernáculo de Moisés com o tabernáculo do Apocalipse, o que eu aprendo com isso? O tabernáculo do Apocalipse está no céu, o de Moisés está na terra. Gente, o tabernáculo de Moisés é o modelo que Deus escreveu. Deus falou assim: Moisés, eu quero do jeito que eu te falar. As medidas são essas. A cortina tem que ser dessa cor, dessa medida. Não pode ser nem menos nem mais. Tem que ser porque é um modelo celestial.
Então isso que eu estou querendo dizer aqui, ó, deve haver evidência de que a coisa tipificada representa o tipo que Deus indicou. Então Deus falou, ó, o tabernáculo é isso. Jesus, se você estudar, comparar a história de Jesus, Cristo com o tabernáculo, você vai achar todas as características nele. Tá? Não dá para me falar aqui, porque isso aí é um estudo de 3 dias, só para vocês terem ideia. Dá 3, 4 livros aí só para falar disso. Tá? Mas na carta aos Hebreus nós vamos falar disso aí. Tá entendendo isso aqui, pessoal? Então a coisa tipificada tem que ter um modelo que Deus indicou. Os tipos não são bases para as doutrinas fundamentais da fé cristã. Não é base. Eu não vou pegar o tabernáculo e a história de Abraão que eu falei para vocês aqui, o tabernáculo, e vou fazer uma base de fé. Aí eu acredito porque a tipologia bíblica diz isso aí. Então você vai ver, é muito raro eu citar nas minhas mensagens a tipologia bíblica, justamente por causa disso, porque não é doutrina fundamental de fé. Doutrina fundamental de fé é a salvação. Então para que ela serve? Para me mostrar o caminho, facilitar o meu caminho no entendimento da doutrina. Olha, aqui aconteceu isso, por isso que Deus salvou dessa forma, porque Abraão já apontava isso, tal. Então ela me serve para isso, tá, pessoal? Então vamos lá. Tem aí alguns tipos, exemplos de tipos da Bíblia, que é o tabernáculo que eu falei. Em João podemos encontrar vários tipos de Cristo, como Cordeiro de Deus, templo, serpente de bronze levantada no deserto, água da vida, né? O maná descido do céu, a rocha da água da vida, o pastor das ovelhas e o grão de trigo. Então tudo isso aí é um tipo de Cristo. Você vai pegar e vai interpretar na Bíblia. É um estudo longo. A gente chama isso aí, pessoal, de espiral hermenêutico. O pessoal de Divinópolis gosta muito disso aqui. Eles aprenderam muito comigo aqui sobre o espiral hermenêutico, tá? Eu estou na página 138 aí, tá, pessoal? Para me acompanhar aí. Então, é o espiral hermenêutico. Você pega um ponto central e faz uma espiral e aí você chega na conclusão. Pastor, eu consigo fazer essa espiral? Consegue. Depois de uns 10 anos aí, uns 10 anos estudando a Bíblia junto, eu e você, nós vamos conseguir fazer isso aí, porque é muito grande o espiral hermenêutico, tá, pessoal? É muito grande. Mas, ao longo dos anos, você vai aprendendo e vai se calejando aí e vai entendendo. Na página 139 tem um quadrinho aí, tá? Dos tipos e seu significado. Por exemplo, Enoque é tipo dos santos arrebatados por Cristo. Eliezer, tipo do Espírito Santo. Faraó, tipo do inimigo do povo de Deus que escraviza e causa sofrimento. Ruth, tipo do crente que deixa tudo para seguir a Cristo. Ó a Ruth aí, ó. Aí, pastor Pedro, ó. Dá para o livro de Ruth gente, o livro de Ruth, se você não leu, leia. É fantástico. Estude o livro de Ruth. Nós vamos falar dela no próximo livro nosso, o livro histórico. O livro de Ruth, gente, é fantástico. Tem uma mensagem ali poderosíssima para nós. Por quê? Porque ela simboliza o crente que deixa tudo para seguir Jesus, tá, pessoal? Aí tem levantamento da serpente do deserto, simboliza Cristo na cruz. Abraão simboliza Deus oferecendo seu filho. A noite de Páscoa tipifica aí, os crentes são guardados na morte pelo sangue de Cristo. Egito, país, ó, tipifica a escravidão, falso refúgio. Babilônia, orgulho, apostasia, enfim, corrupção. Animais, cordeiro, tipifica Cristo. Ovelha, crente que segue o bom pastor, Jesus, boa ovelha. E raposa, pessoa astuta, pessoa ruim, pessoa esperta, né? Pessoa má, endemonizada. O pessoal gosta muito que eu falo esse termo aqui em Divinópolis, pessoa endemonizada, tá? É uma diferença entre endemoniado e endemonizado. Esse astuto aqui é endemonizado, tá, pessoal? Uso de provérbios e parábolas. Vamos para o 3, para a gente encerrar aqui. Essa unidade só tem 4 capítulos, ficou fácil. Então vamos para o 3 agora. O uso de provérbios e parábolas na Bíblia. Gente, agora, se vocês quiserem fazer pergunta, façam, tá? Porque as parábolas dão um nozinho na cabeça da gente mesmo. Se a tipologia já deu, e é bom estudar, é fácil. Não estou dizendo para você que é difícil, não, é fácil estudar. Mas costuma dar um nozinho aí na gente. Vamos falar então dos provérbios e das parábolas. Gente, para que serve o livro de provérbios? Só para mim ficar fazendo placa e colocando atrás de caminhão? Fazer placa e colocar na parede do meu quarto? Não. Gente, o livro de provérbios é fantástico. Ele é um livro que ele trata da execução da lei. Todo o livro de provérbios fala da lei que Deus deu para os israelitas. É o cumprimento das leis. Então vamos lá. Provérbios são mais frequentes no Antigo Testamento que a parábola no Novo Testamento.
Então vamos aprender isso aí. Página 141 a 142. Vamos falar. Provérbios são expressões concisas acerca da vida no geral. Provérbios. Um dos maiores problemas da religião é a falta de relação prática da crença com a vida diária. Tá? Que eu vou ler para vocês a questão da lei. Os provérbios demonstram a verdadeira religião em termos práticos. Deus deu para Moisés a lei e Provérbios vai ensinar como praticar as leis. Olha que interessante, pessoal. O livro de Provérbios serve para nos ensinar. Por exemplo, Provérbios 31, o conselho da mãe do rei Lemuel para ele procurar uma esposa. Gente, ali são aqueles versículos ali, são fantásticos. Eu já preguei uma mensagem para as irmãs baseada em Provérbios 31. Fala de vários tipos de mulheres ali, várias situações que as mulheres passam, tá? E serve para mostrar para elas a prática. Deus deu a lei, então agora o Provérbios vai ensinar elas a praticarem, tá? É possível a separação da vida religiosa das ações do dia a dia, tá? Então, Provérbios vem nos ensinar isso também, que é possível separar vida religiosa das ações do dia a dia. Não é toda hora que a gente vai ficar... Eu conheci um camarada aqui na nossa região, pessoal, que eu fiquei sabendo que uma vez deu nele eu não sei se foi doideira da cabeça dele, o que ele arrumou, que ele só conversava em língua estranha com o povo, irmão. Ele só saía na rua, tu saía falar com ele, ele só falava em língua estranha. Aí você, irmão, aí no dia a dia do trabalho, no supermercado, da farmácia, vai pedir remédio falando em língua estranha. Irmão, não dá para entender um negócio desse. Aí o pastor dele falou, não, peraí, velho. Aí o pastor chamou ele no gabinete, ele entrou falando em língua com o pastor, saiu falando normal, português correto. O pastor deu nele uma bronca, para com isso, rapaz, isso aí você está com baboseira, isso aí, meninice. Então, pessoal, Provérbios é para nos ensinar isso. Nós somos cristãos, mas nem toda hora a gente vai ficar falando em língua estranha da rua fora. Nós estamos no dia a dia, tá? Então, Provérbios é para isso. Então, vamos ver o Provérbio do Antigo Testamento, tá? Eles estão redigidos em sua maior parte em forma poética, tá? Você não conhece ninguém desse jeito aí não, né, Claudirene, que fala aí em Moema, sai falando em língua estranha toda hora na rua, não, né? Não é toda hora que a gente é renovado, não, irmãos. Tem hora que no dia a dia a gente passa raiva, né? Fica irado. E aí o Provérbios vai nos ensinar. Não se põe o sol sobre a tua ira. Então o Provérbio é para isso, é para nos dar lição para a vivência, tá? É a prática da lei, a prática da fé. Estão redigidos em sua maior parte em forma poética. Os Provérbios, claro, faz parte do livro poético. Consistente em dois paralelismos, na maioria dos sinônimos, né? Ele vem a frase em cima falando uma coisa e a outra frase simbolizando o paralelismo que nós falamos aí na aula passada. Então vamos ver aqui, ó, tá? Página 142, 143, pessoal, por favor aí. Provérbios, tá? Vamos lá, variedades de provérbios, enigmas e ditos obscuros. Então Provérbios ele tem variedades de provérbios, tem variedade de enigmas e ditos obscuros. Tem coisa lá que você não entende, tá? Não entende não, tem coisa que está obscura lá, você vai ter que interpretar e vai ter que buscar auxílio aí. Então, qual que é o foco de Provérbios que eu acabei de falar? É o aspecto moral da Torá. Provérbios é o aspecto moral da Torá, tá? Quando ele fala da língua, fala da mulher, fala do homem, fala do comportamento, da ética, tá? Ah, Claudina, desculpa, você é do Engenho, eu achei que você era lá de Moema. Então, no Engenho não deve ter gente assim também não, eu acredito que não, nem Moema nem no Engenho. Deus abençoe, Claudina, eu achei que você era lá de Moema, mas está tudo certo, tá em casa aí, em nome de Jesus, tá? Então olha lá, o foco de Provérbios é o aspecto moral da Torá, da lei que falou lá atrás, né? Focos específicos. Então, se ele é o aspecto moral da Torá, qual que é o foco específico dele? Sabedoria, moralidade, castidade, controle da língua, tá? Controle da língua. Vai aparecer ações interpessoais, indolência. Deixa eu só tirar um camarada que apareceu na minha tela aqui. Isso. Associações interpessoais, indolência e justiça, tá? E justiça. Então o provérbio é para isso, para mostrar a prática da lei. Bom, você quer saber o resumo e o verdadeiro significado do provérbio? Para que serve? Como eu vou usar provérbios? Vou ler para você Provérbios, capítulo de número 1. O próprio livro de Provérbios vai nos orientar na inicial como usá-lo, tá? Provérbios capítulo 1, verso 2 a 6, fala assim: para conhecer, provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria, a instrução, para se entender as palavras da prudência,
para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom senso, algumas versões trazem, né? Bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Então, aqui nesse episódio que eu acabei de ler para vocês, está o manual de instrução para ler provérbios. Para que eu leio provérbios? Para obter sabedoria, para conhecer coisas morais, o que é certo, o que é errado. Para, no caso dos jovens, a castidade, tá? A castidade, como se preservar para o casamento, tá? Provérbios 5, ele dá esse conselho, fugir da mulher adúltera, fugir do homem adúltero, né? Que ele fala lá todo esse episódio. Controle da língua, cuidado ao falar, associações interpessoais, relacionamento, indolência e justiça. Então, pessoal, ele dá essa instrução todinha para nós, tá? Então, para isso que servem os provérbios, para nos dar instruções de convivência dia a dia. Existe em relação intrínseca dos provérbios com o entendimento de um modo de vida correto. Baseia-se no compromisso ético moral de atentar dos valores eternos de Deus, reconhecendo sua soberana vontade. Então, provérbios vai nos mostrar valores morais, que é um modelo que Deus quer para nós, tá? Deus quer um modelo de vida para nós, está em provérbios, tá, pessoal? Então, provérbios não está ali à toa não, só para virar placa de caminhão não, tá bom? Os provérbios se tornam assim meios intensamente práticos, significativos e que inspiram um andar íntimo com Deus. Então, se você ler provérbios, você vai aprender muita lição e vai aprender muita sabedoria, tá? E ter muita coisa boa ali em provérbios, tá, pessoal? A gente anda muito correndo nesses dias. O século está assim, né? A tecnologia, essa correria de trabalho, casa, não dá tempo, a gente não tem tempo para nada. Eu estou dormindo um pouco, estou dormindo tarde. Ontem mesmo fui dormir tarde, acordei cedo, aquela correria, e a gente fica cansado. Se nós lermos provérbios, ele nos dá instrução de como acalmar, de como falar sereno, tá? Então, pessoal, ele vai nos ensinar isso. Então, os provérbios é para isso. Então, quando você lê algum provérbio na Bíblia, ele está te ensinando alguma coisa: sabedoria, moral, controle, autocontrole, relações pessoais e justiça, tá? Bom, e no Novo Testamento, como é que aparece provérbios? Jesus e também os apóstolos utilizaram títulos comuns da sua época para refutar ideias e ensinos princípios do Evangelho. O uso de provérbios tinha o intuito de tornar clara a mensagem que os escritores intencionavam transmitir. Então Jesus usou provérbios para chamar a atenção do povo, tá? Para a moralidade. Por exemplo, 2 de Pedro, capítulo 22 e 22, Pedro usa o seguinte: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no seu lamaçal. É um provérbio hebraico, é um hebraísmo, é um provérbio hebraico, que ele está dizendo o quê? O crente voltou para o passado, voltou para o mundo, desviou. Então, o cão voltou para o seu próprio vômito, o porco tomou banho e voltou para o lamaçal. Então ele está dizendo sobre a imoralidade, tá? As práticas imorais do desviado, do apóstata, tá? Ok, pessoal? Vamos avançar então? Podemos avançar aqui? Tá? Tem outros exemplos aí, ó. Médico, cura-te a ti mesmo. É um provérbio, né? Judeu. Médico, cura-te a ti mesmo. Como é que um médico vai se curar a si mesmo? Não tem jeito não, né? Esse deve ter sido um dito comum em Nazaré, tá? Quando Jesus vai começar a pregar o Evangelho, ele queria pregar em Nazaré, que é a sua terra, que dava de vivência. Então, como é que ele vai pregar? Aí existia um provérbio antigo. Esse provérbio antigo fala assim, né, que eu acabei de falar, que é: médico, cura-te a ti mesmo. Você é médico? Cura a ti mesmo, quero ver. Então, quando Jesus chegasse em Nazaré para pregar o Evangelho, alguém falou assim: não, você está querendo curar a gente? Você é daqui, rapaz. Cura a você primeiro, para depois você vir cá dar lição de moral na gente. Mais ou menos assim que eles diriam para ele. Prevendo que eles usariam esse provérbio para cima dele, Jesus usou outro provérbio da época: nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Ou seja, o profeta não tem valor na sua própria terra. Então, você não vai pregar em Nazaré? Não, o profeta não tem valor na sua própria terra. Então, pessoal, Jesus já antecipava tudo, tá? Então, esses dois provérbios que Jesus usou aí para facilitar a nossa vida de entendimento. Cuidado com a interpretação de provérbios. Quais são os cuidados? Os provérbios não devem ser entendidos para além do seu sentido específico, tá?
intencionado pelo escritor. A falta de cuidado com a forma de ser objetiva e direta dos provérbios inevitavelmente leva o intérprete a aplicá-la inadequadamente. Então, se ele fala de moralidade, eu tenho que interpretar ele literalmente como está falando lá, questões de moralidade. Não posso interpretá-lo fora do seu sentido específico. Se ele fala de moralidade, é moralidade. Se ele fala de castidade, é castidade. Se ele fala de sabedoria, é sabedoria. Não tem outra palavra, não tem o que fazer além disso, tá, pessoal? Bom, temos aí, por exemplo, aqui, ó, Provérbio 31:14. Falei para vocês aqui, ó. A mãe de Lemuel dá um conselho para ele e ele comparou a mulher como um navio mercante. Ele falou, a mulher virtuosa é como um navio mercante que sai e vai buscar sua mercadoria. O que ele está querendo dizer com isso? Não se refere a aspectos físicos, que é uma mulher robusta, forte, musculosa, não. Ele está dizendo o seguinte: ela é semelhante a um navio mercante, mulher que vai a vários lugares em busca de alimento para a necessidade da família. Está falando de mulher que trabalha fora de casa, tá? Ele está falando assim, olha, a mulher virtuosa é aquela mulher que sai para trabalhar fora de casa. Se não, tem mulheres que não saem para fora trabalhar, mas trabalham em casa, fazendo roupa, vendendo revista da Avon, Jequiti. Então está na Bíblia, comparado à mulher mercante, a mulher que se vira sozinha, que ela vai trazer mercadoria, vai trazer alimento, vai trazer coisas para suprir a necessidade de casa. Ela vai ajudar o marido a complementar a renda. E há casos de mulheres, mães solteiras, né? Infelizmente, e há mulheres também, há casos de mulheres que vamos falar da realidade, né? Tem mulheres que infelizmente criam os seus filhos sozinhas, né? E aí é comparado ao navio mercante. Então está valorizando a mulher aí. Não é porque ela vive sozinha que ela não é comparada à mulher virtuosa não, tá, irmãos? Mulher virtuosa aqui não é só a mulher cristã, não. Está falando nesse aspecto também, tá? Então o provérbio, segundo Virklen, o provérbio serve para transmitir um único pensamento, tá? Que é o do autor. Tá? Provérbios pode ser dividido em classes ou categorias: símiles, metáforas, parábolas ou alegorias, tá? Que nós vamos falar agora de cada uma delas. Deixa eu ver se agora, daqui a pouco nós vamos falar delas. Parábola, tá? Os provérbios, vamos falar deles aqui. Deixa eu ver se vai falar deles agora aqui. Pode ser dividido em essas etapas aqui. Não, depois nós vamos falar deles lá na frente. Nós vamos falar deles. Deixa eu acelerar aqui, pessoal, que o Instagram daqui a pouco vai me derrubar aqui e nós temos que terminar. Tá? 9h30 eu tenho que terminar e ainda falta um capítulo, mas a gente encerra aqui. Ok, pessoal? Então vamos lá. Parábola significa colocar ao lado de. Fazer uma comparação. É uma relação paralela que possibilita uma comparação. Tá? Então colocar ao lado. Parábola é isso, colocar ao lado de alguma coisa. É um método figurativo, tá? De linguagem, cuja verdade moral ou espiritual é ilustrada por analogia com experiência comum. Então, Jesus vai usar muitas parábolas, e nós vamos ver como elas funcionam. As parábolas, que é comparação, uma símile ampliada, tá? Se você ver aí na página 144, 145, você vai ver aí o que é uma símile. Deixa eu achar para vocês aqui, ó. A símile é a que estabelece uma semelhança ou comparação entre dois elementos de forma clara. Então o que significa isso? A parábola é uma comparação, uma símile ampliada. Por exemplo, Jesus usa o exemplo da semente em terra fértil, em terra espinhosa, passarinho vem, come, leva embora, pedra rochosa. Ele está comparando de forma ampliada, né, a fé dos discípulos. Então é uma comparação, tá? Ele vai usar o exemplo de vários episódios da agricultura para comparar a vivência, a convivência, a fé, a experiência dos discípulos, tá, pessoal? Então símile não é necessariamente uma parábola, é uma ampliação de uma comparação. Então vamos ver isso aqui, calma que nós vamos chegar lá. Parábola se limita ao que é real e não vai além dos limites da possibilidade ou daquilo que pode acontecer. As parábolas não trazem consigo de forma explícita sua interpretação na narração. Não traz. Você não vai bater o olho na parábola e vai achar de cara ali, não. Já a alegoria geralmente contém em si mesma a interpretação. Então, por exemplo, quando Jesus fala de muitas parábolas, você vai olhar assim e não vai achar, por exemplo, a parábola da dracma perdida, tá? Se você não estudar, se você não conhecer a moeda da época, se você não entender sobre o Império Romano, a moeda do Império, aquela coisa toda, você vai ficar assim perdido. Mas o que é esse dracma? Parece um trator cavando terra,
né? Uma draga, alguma coisa assim. Não é, gente. Então eu preciso entender, tá? Então a parábola é mais difícil. Diferente dos tipos que você bate o olho e já acha, a parábola você não vai bater o olho e vai achar, não. Você vai ter que interpretá-la, você vai ter que fazer um paralelo, um símile ampliado, paralelizar, né? Colocar textos paralelos e amplificá-lo. É mais complicadinho mesmo, tá? Finalidade das parábolas. Pessoal, ela vai aparecer mais de 50 vezes no Evangelho, as parábolas, tá? Sempre com conexão no ministério de Jesus. Ferramenta essa utilizada para transmitir verdades espirituais. Então, toda vez que você achar a parábola no Novo Testamento, ela vai estar sempre ligada ao ministério de Jesus. Os propósitos de Cristo nas parábolas são revelar os mistérios do reino de Deus e a seus discípulos e ocultá-los daqueles que não percebiam a realidade do mundo espiritual. Por que Jesus usou parábolas para ensinar os discípulos e não a símile ampliada, a forma ampliada, para chegar e já dar um recado? É porque ele mesmo disse que naquela época tinha os fariseus, saduceus, aquela turma que seguia ele ali, e eles são comparados com pessoas carnais. E Paulo falou disso, que o homem carnal não entende as coisas espirituais. Então, pessoal, Jesus não ia ficar ali malhando ferro, malhando, sabe, aquela coisa toda. Gente, eu estou explicando, você não está entendendo. Não. Então ele falava em parábolas e depois ele chamava os discípulos em parte e explicava. Eu falei em parábolas, por quê? Porque a vocês é dado o saber do reino dos céus, mas a esses aí não. Esses aí não compensa. Eles não querem saber, então não vou nem perder tempo, tá? Então, por isso que Jesus usava as parábolas. Essa é a verdade. As parábolas trazem consigo uma impressão duradoura, mais efetiva que o discurso comum. Exemplo, ilustrações adotadas por pregadores. Então, parábola, quando você usa uma parábola numa pregação, ela traz, tá, uma impressão mais duradoura. Então, quando você conta uma parábola, você fala uma parábola na sua pregação, a pessoa grava mais, ela tem um efeito mais duradouro, tá? Muita gente não vai esquecer. Eu tenho uma mensagem que eu preguei aqui, e eu dei um título para ela justamente com o nome de uma parábola. A mensagem traz o título assim, O Perigoso Viajante. Irmãos, tem irmãos que... Essa semana mesmo o irmão falou, pastor, eu me lembro até hoje que a mensagem que o senhor pregou sobre aquela parábola que o senhor contou sobre o perigoso viajante. Tá? Que é quando eu prego sobre o episódio que Davi... que o profeta Natan vai visitar Davi e fala assim, Davi, tinha lá o Senhor e ele matou a ovelhinha do outro e deu para o visitante comer. Quem que você acha que deve acontecer? Aí Davi se irou, Natan jogou na cara dele, é você que fez isso, você matou o marido da outra para ficar com você aí. Então ali a Bíblia diz que a parábola é essa, passando um viajante, né, entrou e o senhor da casa matou a única ovelhinha, o único animal que o outro tinha para dar de comida para o viajante. E Jesus usou a parábola lá na frente, um texto dizendo que se a gente quer entrar na casa do valente, tem que amamentar o valente. Então, pessoal, eu usei essa parábola aí e preguei sobre o perigoso viajante. Quem é o perigoso viajante? O pecado. Que Deus próprio falou para Caim, o pecado estatua a porta batendo. E Davi abriu a porta do perigoso viajante, ele entrou e fez a arruaça. E eu estou te contando isso porque eu contei isso aqui, preguei dessa forma, e o pessoal que nunca mais esqueceu. Tem um monte de gente que sempre me fala, e o perigoso viajante? Então, quando você usa uma parábola, a impressão dela é duradoura, tá, pessoal? Por isso que Jesus usou muita parábola, porque ela se tornou duradoura. Até Pedro vai citar a parábola, né? Que aprendeu com Jesus. Vamos lá. Revelação das verdades. O Instagram vai me derrubar aqui, pessoal. Assim que ele me derrubar, 2 minutinhos, a gente volta e eu já faço o encerramento e a gente dá glória a Deus e vai descansar, tá bom? Vamos lá. Revelação das verdades. As parábolas das Escrituras servem para confrontar pessoas nos seus erros, tá? E eu acabei de citar aí Davi e Natan. Métodos de interpretar uma parábola. Alguns cristãos podem achar certa facilidade na interpretação das parábolas, mas os textos de parábolas têm sofrido diversas interpretações errôneas na igreja, justamente por causa dessa dificuldade de bater o olho e achar. Não confunda parábolas com alegorias, fábulas, fantasias. A alegoria contém em cada elemento um significado diferente próprio da história. A parábola intenciona apenas uma lição específica. A parábola tem um propósito lógico e claro. É necessário saber a ocasião em que a parábola foi proferida, tá? Mateus 20, por exemplo, parábola dos trabalhadores na vinha, capítulo 19, 27, a sua ocasião, tá? Então, quando leia aí em casa aí, você vai ver a parábola de Mateus 20, os trabalhadores da vinha, e aí, irmãos, essa parábola traz um nó, de Mateus 20 traz um nó na cabeça do povo, porque ela fala
dos trabalhadores. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada da sala de ar trabalhador. Aí vai encontrar a gente às 7, e aí encontra a gente às 5 horas da tarde, e chama essa turma para trabalhar, e aí na hora do pagamento, os que pegou serviço 8 horas ficou bravo. Falei, eu peguei serviço 8 horas, vou receber o mesmo valor dele que pegou 10 para 5 e só trabalhou 10 minutos. E aí o fazendeiro dá uma bronca, fala, escuta, eu te chamei para trabalhar por X, o contrato é esse, eu chamei também por X, não importa, eu estou cumprindo com você, não importa o horário, estou cumprindo com você aquilo que eu te prometi. E aí, no capítulo 19, verso 27, vai vir a explicação aí dessa parábola, tá? Que fala aí da salvação, tá bom, pessoal? Bom, eu vou esperar que o Instagram me derrubar aqui. Você vai ver aqui, ó, na página 114, 144, 145, melhor dizendo, tá? Isso, 145 e 146, você vai ver aí um monte de referência, tá? Olha, o propósito da parábola se insere em sua introdução e na sua conclusão. A terceira regra formal da hermenêutica poderá auxiliar em desvendar o propósito de uma parábola. Então vai ter aí, ó, a parábola deixa eu ver aqui. Ele falou aqui na parábola de alguém que interpretou errado, tá? Agostinho, um dos pais da igreja, propôs a seguinte interpretação sobre aquele homem de Jericó. Tá? Ele propôs a parábola seguinte: um certo homem decide para Jericó, Adão. Jerusalém, cidade celestial da paz, da qual Adão caiu. Jericó, mortalidade de Adão. Salteadores, o diabo e seus anjos. Roubaram-lhe, a saber, sua imortalidade. Causaram-lhe sofrimento, ao persuadi-lo a pecar. O sacerdote e o levita representam o sacerdócio do Antigo Testamento. O samaritano, o próprio Cristo. Atou-lhe os ferimentos, restringiu o constrangimento ao pecado. Óleo, consolo da boa esperança. Vinho, exortação para trabalhar com espírito fervoroso, alegria. Tá? Animal, a carne da encarnação de Cristo. Hospedaria, a igreja. E dia seguinte, depois da ressurreição. Então isso é uma comparação de Agostinho, interpretando a parábola daquele homem que desce de Jericó, do bom samaritano, né? Que vai acudir. E eu já vi outras mensagens trazendo outras formas de interpretação sobre esse texto. O interessante é que você olhe com carinho, tá? E tenha calma para interpretar as parábolas, tá? E você vai ver que vai dar tudo certo. Sabemos que não era isso exatamente que Cristo queria dizer. Não foi dessa forma igual Agostinho falou. A parábola serviu para responder à indagação: quem é o meu próximo? Ou seja, aquele que te faz favor. Não se deve atribuir significados especiais a todos os pormenores das parábolas, como se cada detalhe descrito contivesse uma verdade oculta. Sem a devida discriminação, poderá surgir interpretações fantasiosas e arbitrárias. Então, pessoal, cuidado aí nas interpretações das parábolas. Não vamos achar que todos os elementos ali têm um significado. O pote de jarro tem um significado. O paninho tem um significado. O chapéu tem um significado. Não, pessoal, para com isso. Senão dá um nó na cabeça da gente e a gente fica doido. Vamos no que a Bíblia quer mostrar, né? Que quem é o meu próximo? Aquele que se aproxima, aquele que cuida de mim, aquele que zela por mim, sem cobrar nada. Então é isso que a parábola está dizendo, tá bom, pessoal? Vamos para o nosso intervalo, a gente volta 3 minutinhos, tá bom, pessoal? 3 minutinhos, nosso intervalo, a gente volta rapidinho. Eu vou derrubar, o Instagram não me derrubou, eu vou derrubar ele. 3 minutinhos e a gente volta para fazer o encerramento, ok? Volta comigo, pessoal, em nome de Jesus, e a gente termina agora. Vamos lá, 3 minutinhos para você beber água e a gente já volta.